Boa noite. Boa noite, pessoal do Instagram. Boa noite, pessoal do Facebook. Uma semaninha sem a gente fazer live, a gente já sente falta, né? Eu vou dar um tempinho, vou falando aqui um pouquinho mais devagar, para que dê tempo de todo mundo ir entrando. E depois eu vou comentar com vocês que essa live vai ser em um formato um pouquinho diferente. Bom, primeiramente eu queria aproveitar para agradecer de novo a participação de todos que puderam no nosso terceiro fórum, que aconteceu nesse sábado. Eu sei que a gente já agradeceu pelos stories, mas foi um prazer enorme dividir essa tarde com vocês, interagir, né, responder todas as perguntas, todos os comentários, e para quem não conseguiu, não pôde assistir, a gente vai deixar o vídeo salvo também no YouTube, e nesses stories mais recentes a gente deixou o link para você arrastar para cima e poder ver o vídeo, e tirar alguma dúvida ou rever alguma parte que possa ter passado também, tá bom? Boa noite, então, boa noite, Gê. É um prazer enorme que você está sempre acompanhando a gente por aqui, viu? Boa noite, Vânia. Boa noite, Rosângela, Nigela Alves, Patrícia, boa noite. Boa noite, Priscila, Aline, todos vocês que estão entrando. E, então, por que eu comecei essa live comentando que o formato vai ser um pouquinho diferente? Para quem já é nossa paciente e acompanha a gente através dos webinários, né, do Ceferp Abraça, vocês sabem que é muito comum que a gente leve algumas pessoas para contarem os seus depoimentos, as suas histórias, as suas lutas, né, e as suas superações. Então, para quem já acompanha a gente através do Ceferp Abraça, já tem essa familiaridade, porém, para quem ainda não é nossa paciente, que não tem acesso ao Ceferp Abraça, ao webinar do Ceferp Abraça, teve esse gostinho, né, nesse nosso terceiro fórum, e a gente viu o quanto é bom a gente conhecer histórias diferentes, às vezes a gente se identificar com um caso ou outro, e aí, a partir de tudo isso, a gente criar, né, uma motivação, um ânimo a mais para poder seguir. Então, a gente vai dividir essa live hoje em duas etapas. A gente vai ter a primeira etapa realmente do ponto de vista mais técnico, então tirando as dúvidas que vocês enviaram na caixinha, as dúvidas que vocês mandarem por aqui, e a gente vai ter um apanhado geral sobre essa questão da produção independente, mas na segunda metade a gente vai ter uma convidada muito especial, que vai também contar a história dela, do tratamento para vocês, dividir um pouquinho de todas essas vivências, responder as dúvidas que vocês possam ter também, tá bom? Então, vou deixar boa noite aqui também para a Lucelena, para a Milene e para a Suelisa. Eu recebi a informação que está travando um pouquinho no Instagram. Se vocês começarem a perceber, comenta por aqui, que aí, deixa eu ver, então eu vou mudar minha fonte de internet, tá? Só um instantinho, pessoal. Ó, mudei agora a internet, vamos ver se agora a gente tem, então, uma fluidez um pouquinho melhor aqui do vídeo. Boa noite, Angélica, Lara, boa noite também, Adriana, que entrou agora pelo Facebook. Mudei aqui, vamos ver se daqui a pouquinho, então, a gente tem uma melhora na internet. Tá? Boa noite, Esther. Bom, hoje, então, a gente vai falar sobre produção independente, né? Que acaba abrangendo um pouco de todos os tratamentos, né, em reprodução de uma forma geral, tá? A Lídia acabou de me mandar que está travando. Como eu mudei recentemente, agora, né, eu acabei de tirar de uma internet e colocar na outra, vamos ver se melhora a internet. Pronto, segundo o Bikezord voltou. Mas qualquer coisa, vocês avisam a gente, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre produção independente, né? Nada mais é do que a decisão de uma mãe ou de um pai terem filhos sem a necessidade, né, de um cônjuge, o que já é realmente regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina através das resoluções específicas para a reprodução humana há muito tempo, tá? Inclusive, bem claro nas resoluções do Conselho Federal de Medicina essa permissão de que as técnicas em reprodução assistida também se adequam, né, a pessoas solteiras,
e que tenham a capacidade, que estejam aptos a tomar essa decisão e a passar por um tratamento, tá? E aí, então, a gente pode ter tanto uma produção independente feminina, quanto uma produção independente masculina. Aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto, que às vezes gera um pouquinho de dúvidas, de questionamentos também. E um questionamento que é relativamente frequente, que a gente recebeu também pela caixinha, foi a respeito da certidão de nascimento, né? Então, olha, ou a mãe ou o pai vão decidir fazer o tratamento, mas como é que vai ficar para a criança a certidão de nascimento? E, na verdade, ela vai ficar com o registro ou só da mãe ou só do pai, tá? Sem nenhuma limitação, sem que isso signifique também nenhum impedimento para essa criança depois, tá? E para a gente entender um pouquinho do tratamento em si, como é que funciona quando a gente opta por um tratamento, uma produção independente? Entendendo, primeiramente, a questão da produção independente feminina. Nesse cenário, a gente precisa, então, de espermatozoides doados, né? Então, de sêmen de doador. Esse sêmen, ele é obtido através de bancos de sêmen, tá? Existem bancos tanto nacionais quanto bancos internacionais. Nesse assunto de hoje, eu vou abordar a questão dos bancos de sêmen de uma forma um pouquinho mais superficial, mas a gente tem uma live falando só sobre bancos de sêmen, que também está salva aqui no IGTV. Foi uma live com a doutora Thaís, que é a andrologista da Fairfax, que é um dos bancos de sêmen que a gente pode trabalhar também, tá bom? Então, se você tiver indicação de utilizar sêmen de doador por qualquer motivo, quiser entender mais sobre como escolher, quais as características eu tenho ou não que me preocupar, qual análise esse doador recebe antes de definir se ele pode ou não ser um doador, tá tudo comentadinho nessa live específica sobre bancos de sêmen, tá bom? Boa noite, Nai, Aline. Então, a gente vai precisar de um banco de sêmen, de um sêmen de doador, e esse sêmen ele pode ser usado para 2 tipos de tratamentos. Ou a gente pode fazer uma inseminação intrauterina, ou a gente pode fazer uma fertilização in vitro, tá? Basicamente, um tratamento de inseminação intrauterina significa a gente estimular os ovários, identificar ali o período fértil, o momento da ovulação, e nesse momento a gente depositar os espermatozoides lá no fundo do útero para que a gente facilite o encontro ali do óvulo com o espermatozoide. Um tratamento de inseminação é classificado como um tratamento de baixa complexidade, tá? Por quê? Porque o encontro do óvulo com o espermatozoide, a fecundação realmente é dentro do organismo da mulher. Então, ele é mais similar, ele é mais semelhante a uma gravidez espontânea, tá? Por se tratar de um tratamento de baixa complexidade, a gente precisa respeitar algumas condições para que a gente possa realizar. Como esse encontro vai acontecer dentro do organismo da mulher, a gente precisa ter certeza de que pelo menos uma das trompas dessa paciente está liberada para permitir que esse encontro aconteça, tá? E quando a gente vai selecionar a amostra de doador, é importante que a gente tenha esse cuidado também de marcar na seleção da amostra de que esse sêmen será utilizado para um tratamento de inseminação, porque a gente depende principalmente da movimentação dos espermatozoides nessa amostra também, tá? Para que a gente defina se essa é uma boa opção de tratamento para uma mulher que está buscando a produção independente, a gente precisa, primeiro, essa avaliação inicial da trompa, mas a gente precisa levar em consideração também outros fatores clínicos, sendo principalmente a idade da mulher e a reserva ovariana, o estoque de óvulos. Por quê? Porque quando a gente fala em tratamentos de baixa complexidade, como a inseminação, a gente depende de alguns outros fatores que não estão sob o nosso controle. Então, a gente pode até depositar realmente os espermatozoides lá próximos, mas se houve realmente o encontro com o espermatozoide, se houve a fertilização, se esse óvulo fez ali o caminho, são questões que a gente não tem a resposta. Então, normalmente, são tratamentos que, isoladamente por ciclo, podem ter chances menores comparados a um tratamento de fertilização. Tá? Então, normalmente, quando a gente opta por tratamentos de baixa complexidade, como uma inseminação, a gente vai estar pensando em taxas cumulativas de sucesso. Então, normalmente, de 3 a 6 ciclos. Tá? E aí, uma logística importante nos casos de produção independente que a gente precisa pensar, independente feminina,
é com relação ao sêmen, né? Quem estava no fórum e que viu a Mariana Kupfer comentando, ela comentou um pouquinho sobre essa questão da seleção do doador, de como foi, e de que ela falou, olha, eu selecionei ali todas as amostras disponíveis daquele doador, né? Por quê? Porque quando a gente faz um tratamento de inseminação, pode ser que se a gente se a gente solicite ali faça uma solicitação desse sêmen de doador, a gente pode ser que tenha espermatozoide só para uma inseminação. E aí, se por um acaso a gente não tem sucesso, pode ser que seja necessário toda essa logística de uma nova seleção de um novo doador. Então, é uma coisa que a gente precisa colocar também, contabilizar, né, na nossa programação e na logística ali do tratamento, tá? E se a gente não opta pela inseminação, a gente vai estar falando de um tratamento de fertilização in vitro. E aí, para a produção independente, esse tratamento ele é exatamente igual com qualquer outra paciente que estiver fazendo o tratamento por qualquer outro motivo. Então, a gente vai estimular os ovários, fazer com que esses folículos cresçam, colher os óvulos lá de dentro. A partir do momento que a gente tem os óvulos, formar o máximo de embriões possível, para que a gente tenha embriões suficientes para, caso não dê certo a primeira transferência, que a gente já tenha mais embriõezinhos prontos, sem que essa mulher precise passar por toda a estimulação, tá? Então, a gente tem, falando em produção independente feminina, essas duas principais possibilidades, uma inseminação ou uma fertilização. O que vai levar a gente a decidir por um ou por outro? Principalmente as chances de sucesso, se essa mulher tem condições clínicas de fazer um tratamento de inseminação ou se ela precisaria realmente partir para uma fertilização, a questão da idade e da reserva ovariana também, tá bom? Vou então aproveitar para deixar uma boa noite e agradecer todo mundo que está entrando agora. Eu vou só responder umas perguntinhas que a gente tinha relacionado a isso e depois vou responder as perguntas que vocês mandaram por aqui, tá? Relacionada a essa questão da produção independente feminina, a gente recebeu algumas perguntas. Uma delas é quanto custa o sêmen? Na verdade, não é que a gente compre o sêmen em si, né? No Brasil, é proibido com que o doador receba qualquer recompensa, seja financeira ou não, por doar gametas, tá? Então, quando a gente fala em custo da amostra seminal, a gente fala dos custos principalmente de transporte, né? E aí, esses custos, eles podem ser variáveis, porque a gente pode falar de bancos nacionais, que normalmente vão ter um custo menor para o transporte dessa amostra, e de bancos internacionais, que por aí a gente tem outras taxas, né, que a gente pode precisar pagar, podem ter um custo um pouquinho mais elevado, tá? E também com relação ao sêmen, uma questão muito frequente é, olha, mas eu quero fazer uma produção independente, mas eu tenho um amigo que está disponível para participar comigo, ele não se importa em fornecer os espermatozoides e fazer o tratamento. Posso chamar esse amigo para fazer o tratamento comigo? E a gente não pode, né? Uma das regulamentações também com relação à doação de gametas, óvulos e espermatozoides, é que essa doação tem que ser anônima, né? Então, a gente não pode aceitar doadores próximos, tá? E é por isso, pessoal, que a gente leva tão a sério essa questão de doação, né, de gametas, dessa questão do banco de sêmen, porque precisa existir uma rastreabilidade muito grande por trás disso, um controle dos nascimentos de bebês com aquela amostra de doador, uma rastreabilidade da parte genética. Então, não é qualquer pessoa que vai lá se aplicar para ser um doador que pode realmente doar, precisa avaliar todo o histórico desse homem que queira ser doador de sêmen, avaliar toda a questão genética. Então, tudo isso precisa ser afastado e precisa de um controle muito rigoroso em cima disso, tá bom? Por isso que o ideal é que a gente procure realmente bancos confiáveis para que a gente possa fazer todo o tratamento, tá bom? Relacionada mais ou menos a essa questão da estimulação, da fertilização, a gente recebeu uma caixinha também, uma pergunta na caixinha também. Eu e minha namorada queremos ter filhos. É possível, na barriga dela, ela gerar um bebê com um óvulo meu e outro dela na barriga dela? A princípio, vocês sendo um casal, sim, vocês duas podem passar pela estimulação, formar embriõezinhos de vocês e definir como é que vai ser essa transferência, em quem de vocês
vai ser essa transferência, porque vocês são consideradas realmente um casal e vocês vão passar por todo o tratamento juntas e vão ter essa flexibilidade ali na definição de quem vai estimular e quem vai gestar, tá bom? Antes da gente entrar um pouquinho também na questão da produção independente masculina, vou dar uma olhadinha nas dúvidas daqui para que a gente possa responder também, tá? Olhando então as dúvidas primeiro do pessoal do Facebook. A Patrícia perguntou, com endometriose, qual é recomendada? Imagino que seja entre a inseminação e a fertilização, né? Na verdade, Patrícia, é importante que a gente conheça algumas outras questões, principalmente qual é a sua idade, e se essa endometriose já é em um estágio mais inicial, mais superficial, ou se a gente está falando de endometriose profunda, se você tem sintomas ou não, e o quanto isso impactou na sua reserva ovariana, tá? Normalmente, quando a gente pensa em endometriose, a gente tem um pouco de receio do impacto que essa endometriose pode ter trazido para os ovários e para a reserva ovariana, e aí a gente tende a pensar um pouco mais em tratamentos de alta complexidade. Porém, a gente precisaria avaliar o contexto como um todo para definir qual seria o mais indicado realmente para o seu caso específico, tá? A Nayara, eu assisti o fórum, foi maravilhoso ajudar, fiquei muito mais animada. Que bom, Nay, fico muito feliz também. E aí, Edmar, olá, sou receptora. Se eu comprar os óvulos do banco, eu posso ver fotos? Na verdade, quando a gente fala em doação de óvulos, existem alguns bancos de óvulos, sim, né? Os principais bancos de óvulos, eles são internacionais. No fórum, a gente também abordou esse assunto, tá? E existem algumas diferenças da gente fazer o tratamento com óvulos de um banco de óvulos internacional ou com doadoras que passaram pela clínica, né? Como fora do país, algumas mulheres podem receber, por isso a disponibilidade de doadoras pode ser um pouquinho maior, tá? Porém, a gente não tem como garantir a questão dos embriões, a gente garante principalmente o número de óvulos, né? E aí você precisaria avaliar com cada banco que você esteja estudando essa possibilidade, quais as informações você teria acesso, tá? Normalmente, as informações que você tem acesso são basicamente das características físicas dessa doadora também, tá bom? E a gente não pode esquecer que tem a questão do custo, né? Pelo fato dos principais bancos serem internacionais, o custo de transporte desses óvulos, às vezes, acaba sendo muito maior do que fazer um tratamento com óvulos de doadoras que passaram pela clínica, e aí quando a gente coloca na balança o investimento que precisaria ser feito e o investimento que poderia ser feito caso fosse feito com óvulos de doadoras que passaram pela clínica, talvez se a gente medir taxas cumulativas de gravidez, a gente poderia ter taxas cumulativas maiores pelo fato da gente poder se expor a mais tratamentos, tá? Então a gente precisaria colocar isso na conta também, quando a gente vai pensar em escolher doadora de um banco internacional ou não, tá? A Juliana, oiê, eu não tenho útero, tenho 32 anos, meu marido quer muito um filho. A barriga solidária tem que ser alguém da família? Ju, já vou aproveitar que você mandou essa pergunta para a gente já entrar na questão da produção independente masculina, que também aborda o útero de substituição ou a barriga solidária. A princípio, Ju, sim, precisa ser alguém da família, de um de vocês dois, com parentesco de até 4º grau, tá? Então, vai até prima, tá? Isso é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, então é importante que a gente avalie, primeiro, esse grau de parentesco, e segundo, se essa possível cedente do útero tem condições clínicas de passar por uma gestação. Tá? E essa questão da barriga solidária ou do útero de substituição é o que a gente também precisa para uma produção independente masculina. Nesse caso, a gente precisa não só do útero de substituição, mas também de óvulos de uma doadora anônima, né? Que também vai ser selecionada baseada nas características físicas do pai ou da família, para que essa criança tenda a ter ali semelhança física, né, com a família, formar o embriãozinho com o espermatozoide do pai, do paciente que queira fazer uma produção independente, e esse embriãozinho formado vai ser transferido para um útero de substituição com parentesco, então, de até 4º grau, tá? Quando a gente fala em produção independente, ainda a produção independente feminina é um pouco mais comum, né? A gente vê uma crescente, né, um pouquinho maior da produção independente feminina,
mas a gente já vê alguns casos, sim, de produção independente masculina, um dos primeiros casos no Brasil. Inclusive, a gente teve o prazer, né, de fazer o tratamento, uma família muito querida e que depois de muita luta tiveram felicidade em dose dupla, né? Então, vem também ganhando o espaço a discussão, né, e o conhecimento a respeito da produção independente masculina, tá? Vou dar uma olhada nas perguntinhas aqui agora também do Instagram. Boa noite, Elisandra. Ali Ramos já deu uma noção do que ela viu, né? Passando por avaliação também. A Tinker Gamer, boa noite. E se uma das duas for operadas, digo, laqueadura de trompa? Aí, a princípio, a gente precisaria ver o que vocês planejaram como quem vai fornecer os óvulos e quem vai gestar. Falando em tratamento de fertilização, isso não tem problema nenhum, não tem impedimento, tá? Seria um impedimento só se a gente estivesse pensando em um tratamento de inseminação, tá? Boa noite, Karina. Boa noite, Miriam. A Priscila, boa noite. Tenho 28 anos, sou operada, fiz laqueadura. Qual o melhor para eu fazer? Se tem como fazer direto para o útero? Pri, quando a gente pensa em gravidez pós-laqueadura, a gente tem duas possibilidades. A primeira, tentar reverter a laqueadura, então reconstruir ali o caminho para que óvulo e espermatozoide possam se encontrar. Ou a segunda, fazer realmente uma fertilização in vitro, já que a gente não vai depender da trompa, porque esse encontro vai acontecer no laboratório, tá? Normalmente, para a gente considerar uma cirurgia de reversão, é um pouquinho mais delicado, a gente precisa conhecer qual foi a técnica cirúrgica utilizada na sua laqueadura, para a gente tentar medir as chances dessa reversão ser bem-sucedida, conhecer a sua idade, a sua reserva ovariana, porque se a gente opta pelo caminho da reversão, a gente estaria optando por aguardar essa trompa cicatrizar, ficar abertinha e tentar gravidez espontânea, né? E se a questão tempo não nos permite aguardar, aí a gente pensaria realmente em partir direto para uma fertilização in vitro, que é o que a gente acaba optando na maioria dos casos pelas chances de sucesso realmente, tá? Deixa eu dar uma olhada nas outras pessoas. A G comentando. Débora, boa noite. A Eduarda, que vai fazer o tratamento. A gente está ansioso, então, para te receber, Eduarda. Backzoid colocando todos os nossos posts também, né? Bom, vou dar uma olhada aqui no Facebook, porque já, então, a gente vai poder receber a nossa convidada. Estou muito aqui na expectativa, é muito bom reencontrar ela, poder conversar com ela um pouquinho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Elizabeth, boa noite. E aí uma pergunta, quero fazer o tratamento como receptora, posso fazer sigilo total dos familiares? A princípio não tem nome nessa pergunta, né? Pode, não é obrigatório que você conte. As pessoas que precisam saber desse tratamento são as pessoas envolvidas no tratamento. Então, se você é casado ou vai fazer o tratamento com o seu parceiro precisa concordar, até porque a gente precisa assinar termos de consentimento específicos para isso, tá? Mas além de vocês, ninguém mais precisa saber que o procedimento foi com óvulos doados ou com óvulos próprios, tá? Então, nem mesmo durante o seu pré-natal, tá? Na sua consulta com o especialista em reprodução, vão ser avaliadas as questões, então, com relação à tipagem sanguínea, será que existe alguma recomendação, se o seu tipo sanguíneo for negativo, por exemplo, com relação à tipagem sanguínea da doadora, tá? Mas a partir dali, você não teria obrigação de contar para mais ninguém, além do seu parceiro, caso você tenha um que vá se envolver no seu tratamento também, tá? A Anitta Souza. Doutora, tudo bem? Fiz o exame de reserva ovariana, tinha apenas um folículo. Qual a chance de sucesso? Ô, Anitta, na verdade, isso tudo depende, né? Porque a gente precisaria ver em qual fase do ciclo você fez esse ultrassom, fez a contagem. Se você tem outras avaliações de reserva ovariana, então uma dosagem de hormônio antimileriano, por exemplo, se você tem história de cirurgia nos ovários, a sua idade, porque a gente sabe
que, lógico, é um fator que preocupa, né, essa questão da contagem de folículos abaixo do esperado, mas a gente sabe que quando a gente mede reserva ovariana, a gente vai estar medindo principalmente quantidade, mas o nosso principal marcador de qualidade é a idade, né, então a qualidade do óvulo, ela tende a acompanhar a idade da mulher. Então, nos cenários, mesmo que a gente tenha uma redução de reserva ovariana, em mulheres mais jovens, teoricamente, a gente vai ter uma possibilidade um pouquinho melhor de resposta, caso dê tudo certo, né, ali na fase da estimulação e da coleta dos óvulos, do que se a gente tiver uma reserva ovariana reduzida, mas já em uma paciente de idade mais avançada, onde a qualidade desses óvulos, a proporção de alterações genéticas pode ser maior também, tá? Então, a gente precisaria de um pouquinho mais de informação para definir com relação às chances de sucesso. A Edmara, sou receptora e para escolher a doadora, posso ver algumas fotos de infância? Então, Edmara, a doação de óvulos, ela também precisa ser anônima, né? Assim como a doação de sêmen. Então, a gente não pode informar essas características que facilitem, né? Que possibilitem o reconhecimento de quem é a pessoa que está fornecendo esses óvulos, né? Mesmo sendo foto de criança, a gente estaria quebrando o anonimato, né? Então, é uma informação que a gente não poderia também fornecer, tá bom? Boa noite, Cláudia, João Daniel, Wedla. Bom, pessoal, deixa eu dar uma olhada se tem algumas outras perguntas, e aí eu vou confirmar também se a nossa convidada já vai estar preparada para entrar aqui com a gente para conversar um pouquinho. Vou checar aqui as perguntas, enquanto isso eu espero a Carol, nossa gerente de comunicação, para me confirmar. Ó, ela já confirmou que ela está aqui. Vou só dar uma olhada nas perguntas antes de aceitar, então, a participação dela. Vamos ver se tem mais alguma. A Priscila gostaria de fazer uma produção independente. Pri, então fica aqui com a gente que já já eu vou aceitar a participação da nossa convidada para você conhecer uma história maravilhosa e acho que você vai se animar mais ainda. Boa noite, Ju, Vitória. Obrigada, Débora. Ali Ramos, vocês são de Ribeirão, né? Eu sou de São Paulo. Como faço para ter uma consulta? Li, a gente está atendendo tanto presencial, mas a gente também está atendendo através de telemedicina, né? Desde que o Conselho Federal de Medicina liberou por conta da pandemia do coronavírus. Então, dá para você passar por uma avaliação online também, tá bom? Ou presencial. Obrigada, Vitória. Bom, então, vou olhar aqui para eu aceitar a participação no Instagram e no Facebook. Quem vai entrar aqui agora para conversar com a gente é a Samanta, tá? A Samanta, ela é psicóloga, hoje ela é mamãe da Sofia, é uma pessoa muito querida, muito animada, que traz muita luz e que é muito gostoso, né, de conversar e de poder dividir um pouco mais dessa história com vocês também. Então, vou ver aqui o pedido dela para participar. Oi! Oi, para quem está aqui no Facebook já deu tudo certo. Boa noite, Sá. Eu te mandei o convite no Instagram também. Vou pedir aqui também. Eu tinha te mandado o convite, eu não sei se apareceu para você, Sá. Senão eu cancelo e aí eu espero você me pedir. Tá. Vamos ver aqui. Tá como solicitado só. Deixa eu ver, então. Tá dando uma diferença de áudio do Instagram pro Deixa eu Facebook. colocar. Não vai começar a dar eco agora, né? Aham. Vou só diminuir aqui também. Pronto. Vê se você consegue me ouvir bem, Sá. Que agora já deu tudo certo. Tá, deu sim. Oi, que saudade!
Antes de qualquer coisa, eu queria te agradecer muito. Eu sei que não é fácil, né? Tirar um momento aí da noite, principalmente que agora a Sofia está andando, falando. Não Então, muito para obrigada um pela minuto. participação. Não para um minuto, bem. Não para um minuto. E a mãe aqui fica louca. Mas é uma delícia. É uma delícia. Que bom. Ô, Sá, então, se você quiser se apresentar também, contar um pouquinho da sua história, e a gente vai recebendo as perguntas e conversando um pouquinho sobre elas também. Tá, deixa eu acertar aqui. Pronto. Estou em ângulos diferentes aqui. Boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Estava morrendo de saudade. Infelizmente, a pandemia fez a gente, né, se afastar. Mas, né, logo, logo a gente vai se ver de novo. Levar a Sofia andando, né? Quero passear lá, né, na clínica toda. Que delícia. Então, eu sou psicóloga, né? Eu estava com 38 anos e me deu aquela vontade louca, 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 louca. Meu relógio biológico falou: tá na hora de ser mãe. Ser mãe era uma coisa que sempre esteve nos meus planos. Eu falo que desde criança, mas desde criança. Eu acho que meu encanto por boneca veio daí. Eu falava assim: nossa, eu preciso cuidar, eu quero ter um neném, né? E então isso foi, mas aí a vida foi levando. Eu lembro que eu tinha 18 anos, e um dia eu estava na cozinha com a minha mãe e eu falei assim para ela, sabe, eu não sei o que vai ser da minha vida, mas eu tenho uma certeza, um filho eu vou ter. Como? Eu também não sei, mas um filho eu vou ter. E minha mãe falou assim, ai, Samantha, né, que bobagem, né, você é tão nova, tanta coisa vai acontecer e tanta água vai passar debaixo dessa ponte, mas eu tenho certeza, mas eu já tô falando que o filho eu vou ter. De que forma? Eu não sei, né? E ela fala, você é moderna demais. Aí, aí, você imagina uma mãe escutando isso, né? Totalmente, ela é conservadora e plantou. No ano de 2017, eu estava noiva, né? E eu ia casar, tava largando tudo para ir para o Rio de Janeiro, porque eu ia morar lá, né? Sou de Araraquara, e eu tava largando tudo, já tinha passado paciente para outros psicólogos, e tava ali apaixonada, vou casar, planos de casar tal. Eu ia casar em janeiro de 2018, né? E aí, em junho de 2017, meu relacionamento acabou, né? E o que me chamou muito a atenção naquele momento foi que sim, né? Falar que eu não fiquei triste, mentira. Sim, fiquei triste, fiquei chateada, né? Porque o relacionamento tinha acabado. Mas o que me chamou a atenção foi que o meu sonho de ser mãe de novo tinha ficado para trás. E aí foi quando, né, eu no meio dessa elaboração, dessa ressignificação de todos os sentimentos que eu estava sentindo naquele momento, né, eu realmente comecei a perceber, né, que eu não queria, na realidade, naquele momento, né, um parceiro. Assim, eu queria ser mãe, né, ter um filho, né. E ter um filho era uma coisa para mim muito, mas muito importante, não só na questão do amor, do educar, do criar, mas é aquela questão de me sentir completa também, né? E poder ter essa pessoa para assim, olha, aqui está minha história, aqui está a sua, e vamos viver tudo isso junto, né? E aí eu passei, né, um bom período aí, né, 2017, elaborando tudo isso, e aí foi quando, né, realmente todos os sinais começaram a me falar, Samantha, tá na hora, né? Foi quando eu fui para essa clínica maravilhosa que eu amo, de paixão, né? Tenho muita gratidão sempre, em todos os momentos. E aí eu me lembro muito que quando eu cheguei na clínica, me deu uma emoção, uma coisa, assim, que na hora eu comecei a chorar. Na hora eu comecei a chorar de emoção, sabe? Eu não sabia, não tinha nem passado, né? Só tinha sido recepcionada, mas não tinha passado ainda por você, no caso. E aí eu me lembro muito, né? É muito gostoso lembrar disso. Na hora que eu entrei, né? Na sua sala, você com um sorriso veio, já me deu um abraço, que eu achei maravilhoso, porque eu sou toda de abraçar também.
Você não E sabe aí, o quanto é tão difícil o coronavírus não deixar a gente abraçar as pessoas. eu imagino, porque eu sofro com isso, porque eu gosto muito desse contato, né? E aí eu lembro que eu entrei, né? Você falou assim, pois não, né? Esse jeitinho ali, você, mas não, o que eu posso te ajudar? Aí eu falei assim, então, eu vim buscar minha Sofia. Aí eu lembro muito que você olhou até meio séria, assim, pra mim, e falou assim, a gente não pode escolher o sexo. Eu falei assim, não, tudo bem, não tem importância. Mas eu vim buscar a minha Sofia, né? E aí eu lembro que você me passou todas aquelas informações, 2 horas de consulta, né? E aquele funil e aquilo tudo. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que é tudo isso, né? Dor e etc. Um mundo totalmente à parte, né, da minha vida. E aí eu lembro que finalizamos a sessão e você falou, olha, fica à vontade, né, para voltar, para tirar dúvida, etc. E aí a grande surpresa é que fomos fazer o ultrassom, ao todo 23 folículos, né? Falei, nossa, que coisa boa, mas isso é bom, né? Nossa, isso é muito bom, fica muita É emoção, ótimo. né? Que é da dificuldade de muitas mulheres muitas vezes ter, né? Os óvulos. E aí, eu lembro de ir embora e da viagem para Ribeirão Araraquara, eu fui É. muda, e a minha mãe até estranhou, nossa, mas você não tá feliz? Eu falei assim, não, eu tô assustada, tô muito assustada. Ela, você tá com dúvida? Eu falei assim, não, mas eu vou ter todas, porque é tudo muito novo. E aí eu lembro que voltando para casa, né, depois de 2 dias, né, pensando a respeito, a minha mãe falou assim, e aí? Eu falei, mãe, deixa pra lá, né, fazer o ano que vem. Ela falou, não é isso que você quer? Fomos até lá, Olha, né? Fomos até lá. Ela falou assim, não, vai fazer sim, eu tô aqui para te apoiar, tô aqui do seu lado, etc. Aí passou. Um mês todo para pensar, né? E aí eu lembro que eu fui com uma lista de perguntas para você. E você respondeu todas as perguntas, né? Todas as perguntas. E aí foi esse dia que eu falei, tá na hora de começar. E aí eu me lembro muito bem que na hora que eu fechei o tratamento, né, a Sofia desapareceu. Aí virou o neném, né, o meu neném, o meu bebê, o meu amor. Aí não tinha mais sexo porque eu queria o filho. Eu queria o sim. filho, né? Então, aí foi quando foi dada a largada, né, e começamos com todas as estimulações, né? Eu tive a hiperestimulação, né? Tinha Essa é tanto. uma coisa que bastante gente tem dúvida, né, tá, nessa, bastante gente tem medo de perguntar, mas por que, né? Preciso usar hormônio, vai ser tranquilo, né? Quem vai administrar? Foi tranquilo para você passar por tudo isso? Foi muito tranquilo, porque assim, acima de tudo, eu queria tanto viver tudo isso que eu nunca reclamei de uma picada na minha barriga, um gostinho, as viagens, porque eu acabava viajando a cada 2 dias, né? Então, as viagens, eu nunca reclamei de nada, e isso é uma coisa muito boa, né? Manter a energia sempre lá em cima, pensamento positivo. Eu acho que o único momento que eu reclamei foi no dia da coleta de óvulos, porque aí eu tava sentindo muita dor. E no final foi maravilhoso, né? Eu lembro que nós fomos Também, né? 40 folículos e aí 10 viraram embriões. Né? E foi muito interessante também na época dos embriões, né? D3, blastocisto, o que é isso? Outra dúvida, né? Aquela coisa, né? Deixa em cultivo, não deixa, o medo, Exatamente. né? De novo. O medo de novo, mas e se eu não pegar esse daí, se eu perder? O que acontece? Perde, mas como que perde tudo isso? Perde tudo isso. E assim, na época dos hormônios, percebi uma alteração assim, muito grande de humor, né, no corpo. Mas assim, eu estava muito focada, estava muito feliz em estar fazendo tudo aquilo. Muito, muito, muito.
Aquilo tudo. É muito nítido, né? Você é uma pessoa muito transparente, né? E que exala muita felicidade, né? Muita tranquilidade, né? Sim, Ô, foi, Thay, e aí... pode falar. não, pode falar. Não, eu ia comentar. E aí, depois de tudo isso, chegou a hora da transferência. Isso, aí não, aí eu lembro que depois disso fez, né? Eu lembro que fez retirou os folículos. Nisso eu já tinha escolhido, né, o sêmen do doador. E aí eu lembro que eu Também estava. não é fácil, né, Sá? Não é Porque fácil. a gente olha aquele tanto de informação, né? Sem saber o que priorizar, o que saber. Exatamente. E dá uma bagunça mesmo, dá, né? E aí eu lembro que assim que fez a coleta dos folículos, tal, todo mundo veio me dar parabéns, porque querendo ou não, eu estava com 38 anos e o meu corpo era um corpo de 28, né? Então, por isso que atividade física, uma boa alimentação, hidratação, né, é extremamente importante nesse período, né? Se manter calma, bem, feliz, né? Porque a gente vai ter os outros estresses, a gente precisa aprender a lidar com eles. Aí eu lembro que nós eu retornei, né, para a clínica para ver o endométrio. O endométrio não estava legal. E isso para mim foi um banho de água fria, né? E aí segui todas as suas recomendações, voltei depois de uma semana, endométrio lindo, fofinho, lindo. Marcamos, enfim, a nossa primeira transferência, né? E aí marquei a transferência, foi um momento muito bonito, foi muito lindo, foi muito emocionante. Eu fiquei muito emocionada naquele momento, né? E, eu acredito nesse momento que assim, por essa emoção toda, meu corpo não estava reconhecendo, achando que aquilo tudo não estava muito legal, né? Por isso que manter a calma nesse momento também. E aí foi feita a primeira transferência e infelizmente ela não deu certo. E aí eu acolhi essa dor, né, esse negativo. Eu lembro que eu também fiz antes o teste, você me deu uma bronca, eu só levei bronca. Muito responsável. O tratamento inteiro, mas chegou nessa época, eu Não saí. dava mais para aguentar, né? Eu mereço, né? Era muita coisa. E aí, infelizmente, teve esse negativo, na qual, né, eu acolhi, vamos lá, vamos acolher. E aí eu lembro que você falou assim para mim, olha, eu lembro que foi uma segunda-feira, você falou assim para mim, olha, tem uma consulta, tem um horário na sexta, você quer vir? A gente você vem, a gente conversa, etc. Conversamos, né? E você estava até um pouco apreensiva, porque eu não sabia como que ia me encontrar, né? E aí eu cheguei, opa, não, nada de vamos começar de novo. Aí foi feita a injúria, né? Fizemos a injúria, e aí fui embora de novo. Semana seguinte voltei, endométrio lindo, maravilhoso. Né? Marcamos novamente a segunda transferência. E essa foi assim, eu estava bem, eu estava feliz, eu escolhi uma música feliz, animada, foi muito especial. Eu fiquei nervosa, eu não fiquei emocionada, eu proibi minha mãe de chorar, você não vai chorar, vai. E foi um momento muito lindo, muito único, muito único. E aí, no 11º dia, ou segundo, eu fiz o exame de farmácia, né? E aí, na hora que veio aquele positivo, meu Deus do céu, né? Eu falo que é uma emoção tão grande que você fala no meu tão sonhado, né? Tá aqui, meu bebê tá aqui. E é muito lindo, né? Na hora que você percebe, você fala, nossa, tá aqui, né? Eu consegui. É a primeira vez que você realiza, né, Sá? Durante o processo você já vai imaginando, mas na hora que você pega o teste, você fala, agora é para valer, né? Realmente, né? Deu certo. E aí eu me lembro que eu liguei para você, né? Mandei uma mensagem, né? Olha, gostaria de falar com a doutora Camila. Eu acho que meu Deus do céu. E aí eu falei assim, então, eu fui desobediente de novo, mas deu positivo. Né? E aí foi muito lindo. A partir daí, né, foi a coisa mais linda da minha vida, a melhor decisão que eu tomei na vida. Né? Ô, Sai, as meninas perguntaram aqui se você teve muito medo de vir gêmeos ou se você queria que viessem gêmeos.
Olha, quando eu tive o meu primeiro negativo, eu falava assim, porque eu transferi 2 embriões, né? E aí, quando veio o primeiro negativo, era aquela coisa assim, nossa, tem que vir um bebê, um bebê, um bebê. Na hora que deu o primeiro negativo, você fala, se vier 2, tá tudo certo, tá tudo certo. Você quer tanto realizar que tá tudo ótimo. Você pensa assim, nossa, será que eu ponho um embrião a mais? Será que não? Porque nisso a gente começa a ver que as chances, né, de repente os 2 darem certo, não é tão enorme assim, né, como a gente acha. Então, depois A maior probabilidade ainda é vir um, né? Mais do que virem os dois. mais do que virem os 2, né? E aí, depois, na hora que eu já estava grávida, eu já não sabia se era um ou se eram 2, né? Uhum. E aí, mesmo assim, eu já estava gostando da história de talvez ter já de uma vez, né? Mas eu falo que Deus é bom e Deus sabe o que faz, porque, olha, um tá de ótimo tamanho. Já é cansativo, né, Sá? Lógico que é uma recompensa, né? Mas é Sim, cansativo. sem dúvida, mas eu imagino 2, gente. Mas deve ser mais maravilhoso. Se Mas tivesse. às vezes é nesse desgaste de falar, olha, não deu certo, já vamos colocar 2, 3, é que vem aquelas surpresinhas mesmo, né? De depois virem 2, Exatamente. às vezes até 3 nenéns, né? Mas realmente, o primeiro negativo, para muitas pessoas, é aquele primeiro baque, né? De falar, olha, tava tudo bem no tratamento, tudo fluiu bem, o ovário respondeu bem, o endométrio também, e por que que não deu certo, né? Então, é o primeiro não, né, que a gente recebe. E é exatamente o que você falou, assim, você é de uma resiliência muito grande, né? E até para falar sobre isso, eu acho muito interessante quando você fala sobre isso, porque é uma forma muito legal de ver tudo isso, né? O negativo que você passou e como virar essa página também, né? Sim, sem dúvida. Porque se eu abaixasse a minha energia, se eu ficasse triste com tudo aquilo, ia ser muito mais difícil mais para frente, o quê? Até eu me recuperar com tudo isso, lidar com a minha ansiedade, com a minha frustração. Eu falei assim, não, eu não vou deixar isso me abater e vamos que vamos, porque vai dar certo. Porque assim, na minha cabeça para mim era muito claro. Eu vou para a clínica, né? Tudo bem que não é assim que acontece com todo mundo, mas para mim sempre foi muito assim. Eu vou para a clínica, eu faço a coleta, vira embrião, eu faço a transferência e aí eu vou ter meu bebê. Parece simples falando assim, mas assim, foi aquilo assim, eu queria tanto, né? Aquilo que assim, para mim eu não tinha outro destino sem ser sair com o bebê naquele momento. E em qualquer momento da clínica eu ia sair. Quantas tentativas eu ia passar, não sei, mas eu ia. E outra pergunta que as meninas fizeram é se você transferiu em D3 ou em D5, tá? Ou em blastocisto. Foi em blastocisto, os dois. Foi uma resposta muito boa, né? Teve bastante óvulos, bastante embriões, pelo que você comentou, né? E aí, como uma forma de refinar ali a análise, né, dos melhores embriõezinhos, eles foram mantidos em cultivo até blastocisto, né? Sim, sim. E Lindo, aí né? eu lembro até que você deve ter a foto, né, Eu tenho todas, eu tenho álbum de toda a minha história. Eu achei interessante também que num dos posts que você fez, né, falando sobre isso, você comentou, falou, agradeço aos meus 3 embriões transferidos. Eu achei muito legal, né, que vocês me trouxeram a Sofia, né? Exatamente. Eu acho que tudo é energia, né? Tudo é energia, querendo ou não. Nossa, eu sou uma mãe em tanto, porque eu tenho 3 embriõezinhos, na qual eu sou muito grata por eles, por terem feito parte da minha vida, e por um momento eu fui mãe, eu sou mãe deles, e fora os meus embriões que estão congeladinhos, né? Os irmãozinhos, será que a Sofia vai ter irmãozinhos em breve, Sam? Então, vou pensar, quem sabe o ano que vem. Quem sabe o ano que vem. Deixa ela Mas acalmar, né? deixa eu acalmar, tá muito espoleta por enquanto. Mas eu acho que isso é muito importante, né? Porque assim, eles fazem parte do meu sistema. Não sou eu mais Sim. sozinha, né? Antes de ter a Sofia.
por um momento, esses 3 embriõezinhos, né, até um que foi junto com a Sofia, eles fazem parte da minha vida, não é que eles fizeram, eles fazem parte da minha vida. Não foi simplesmente um negativo, descarta tudo isso, não, eles são, e eu coloco isso no meu sistema, da mesma forma que eu também coloco no meu sistema os meus esquimozinhos que estão lá congeladinhos. É uma forma de gratidão por tê-los, né? Porque isso é muito Sim, importante. com certeza, com certeza. Ô, Sá, e a Priscila perguntou como foi a escolha do doador? Então, a escolha do doador, as pessoas acham que assim, nossa, é super simples, tal, né? Porque você tem tanta opção, mas na realidade a gente fica com muita dúvida, né? Porque assim, quanto mais informação você tem a respeito, mais confuso você vai ficar. Mais confuso que você vai ficar. Todo mundo fala muito, né? O meu foi foi o brasileiro, não foi o internacional. O internacional tem uma gama de informações que as pessoas falam assim, nossa, mas você escuta a voz, você vê foto, não sei o que, mas fala, nossa, tem tanta informação que você fala assim, opa, mas o que eu faço com tudo isso de informação? Né? E Mesmo aí, numa gravidez espontânea, né? Será que é assim? sem dúvida, Né? exatamente. Então, no final, você começa meio que brincar de Deus, né? Você quer ter muito controle de tudo. E isso não é bacana. Isso não é bacana. E era uma coisa que, assim, eu estava escolhendo tanto, tanto. Aí eu lembro que eu conversei com o Marcelo, né, que é um embriologista, maravilhoso, e ele falou, Samantha, seu filho vai ser aquilo que você quiser que ele seja, aquilo que você vai estar educando, os estímulos que você vai dar, tudo que está aqui a mais são informações, né? E aí eu lembro que essa informação para mim foi muito importante. Foi muito importante. São informações. E eu falei assim, então, bacana, eu preciso ter informações para, quando eu contar a história para a Sofia, para ela saber da onde que ela veio, o outro 50% dela, né? Olha, quantas informações que eu posso te passar do doador, que por isso que hoje eu tenho você, mas as pessoas acabam que se apegando muito, muito nessas informações e a gente fica muito confusa. Então, eu lembro que na primeira escolha, acredito que foram mais ou menos 18 ou 20 que eu selecionei. Olha, para depois. Para depois caiu para 12, depois para 6. Depois para 6 doadores, né? E aí, no final, você escolhe aquilo que é mais parecido com você, que foi o que eu fiz. Né? Então, alguém que era muito parecido comigo, até mesmo fisicamente, para os traços saírem, né, mais parecidos, mesmo os olhos claros, o cabelo mais claro, né? Só pedi um cabelo cacheadinho para dar um volume no cabelo dessa criança. Minha mãe tem cabelo fino, então, mas assim, alguém que era muito saudável, porque eu já sabia que todos os doadores são saudáveis, a gente tem essa sorte, né, de ter um doador ali que é saudável, que não tem umas doenças congênitas, então, assim, é uma coisa que é de proteção nossa, mas assim, informações para quê? Para passar para ela, mas o que ela vai ser fruto da minha educação, do meu amor. Né? Com certeza. Com certeza. E você já deve ter cansado de ouvir o tanto de gente falando que ela parece a vovó, né? Já. Todo mundo fala que é a cara de vovó. A cara de vovó. De vez em quando surge a cara de vovô, mas eu acho que eu falo porque eu participando. Mas a própria fertilização, ela já traz uma sensação de controle que não é tão real, né? A gente tem muito mais informação, mas na verdade a gente não tem controle, né? O que está no nosso controle é fazer o nosso melhor, da estimulação, dos ultrassons, do acompanhamento, dos melhores meios materiais, mas a reação ali, né? A evolução da vida não está nas nossas mãos, né? Não, de jeito nenhum. E não é na hora que a gente quer. Com certeza. Não mesmo. Não é na hora que a gente quer. É na hora que tem que ser. E hoje, olhando para trás, a gente vê que todas essas fases foram importantes, né? Para você estar realmente preparada, né? Muito, muito. Porque não é uma decisão fácil, né? Não é uma decisão fácil de escolher fazer uma produção independente, mas eu acredito que é algo que realiza muito,
né? Uhum. Realiza muito, é muito bom, é cansativo, chega esse horário, quero só dormir, quero, ela já tá dormindo, mas assim, é uma delícia, é uma delícia. Ai, que bom. E aí, Sá, tem uma pergunta, eu não sei se você não quiser responder também, não tem problema, mas é uma pergunta que a Esther deixou para nós e que muitas pessoas às vezes perguntam, e o que você pensa em contar para a Sofia, como você pensa em orientar e conversar com ela? Então, eu vou contar para a Sofia desde sempre, né? Tanto é que muitas vezes as pessoas falam, ah, como que é o pai da Sofia, sabendo que é o doador, né? Eu falo, não, a Sofia não tem pai, a Sofia, ela teve um doador, né? Ela tem mãe, ela tem avó, ela tem avô, ela tem tio, tem tia, tem prima, mas ela não tem pai. E isso é uma orientação que eu vou fazer desde sempre. Quando ela começar a entender, então eu vou de acordo, né? Então, assim, ela é pequenininha, eu vou falar de acordo com aquilo que ela entende, com aquilo que ela vier me perguntar, e eu vou passar a informação, até chegar no ponto que eu vou falar disso muito abertamente com ela, com muita leveza, né? Porque ela precisa saber lidar com a história dela, é a história dela, e ela vai ter questionamento fora de casa. Se eu tiver pudor, né, temor para falar a respeito disso, ela vai falar assim, opa, tem coisa errada aqui. E é exatamente isso que eu não quero. Eu quero Com que certeza. ela veja a história dela como uma coisa assim, muito linda, um desejo muito intenso, muito amor, né? Porque ela veio por muito amor. Com certeza, que é a realidade, né? Todo esse amor é a realidade. Exatamente, é a grande realidade. Então eu quero falar com isso, sobre isso com ela de uma forma muito leve, muito tranquila. Que legal, que legal. Tenho certeza que vai ser excelente. As suas palavras, né? A sua forma de lidar com tudo isso é muito bonito, é admirável mesmo, viu? Obrigada, amor. Obrigada. E assim, o que é bom, que eu, assim, eu vou poder levar a Sofia na clínica, né? Ela vai poder participar e ver. Então, assim, isso que é muito bacana, sabe? Ela vai conseguir o quê? Materializar tudo isso. Existe, sabe? Olha, a sua história é daqui. Olha, você está aqui no mural, a sua foto aqui, né? Olha só quantas pessoas que estavam aqui quando tudo isso aconteceu, né? E é Sim. algo assim, muito inesquecível para mim, né? E isso é a minha história. Eu tenho muito orgulho da minha história e da pessoa que eu venho me tornando todos os dias com a minha filha. Sim, sim. E a Lorena perguntou com quantos anos você engravidou da Sofia? Engravidei com 38, ela nasceu com, eu estava com 39, e o primeiro ano dela eu fiz 40. Cheguei lenta. Ai, Sá, olha, o Instagram ele corta a nossa live, né? Depois de uma hora, a gente tem agora 2 minutinhos para terminar a live. Mas primeiro queria te agradecer muito mais uma vez por tirar esse tempinho para contar a sua história, dividir tudo isso. Sem sombra de dúvidas, a forma como você lida com tudo isso e fala com tudo isso traz uma tranquilidade, uma motivação enorme para quem está aqui acompanhando a gente, né? Ah, eu fico feliz. Fico muito feliz E de aí, poder ajudar, de poder contribuir. obrigada. E aí, se você quiser deixar um recado, uma mensagem para quem pensa em passar por um tratamento, seja por uma produção independente ou não, fica à vontade, viu? Gente, não desiste, não desiste. Nós somos mulheres, eu falo que a gente é foda, a gente precisa ser dona das nossas realizações, dona da nossa felicidade e buscar aquilo que vai de fato te realizar, te fazer feliz, né? E que vai te completar. Então, assim, não desista. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, na minha vida. Então, muita sorte para todas vocês, mantenham a calma, tenham gratidão por tudo que vocês estão passando, até pelos momentos que não são tão bons, porque eles fazem parte do aprendizado de vocês. E se vocês quiserem conversar comigo, eu estou super aberta, me adiciona aqui no Instagram ou no Facebook. No Instagram tá Sassá B. Dias, que eu adiciono, estou super aberta para estar conversando. E no Facebook tá Samantha Beatriz, Samantha com TH Beatriz.
tá bom? Então, estou super à disposição para o que vocês precisarem. Perfeito. Sá, muito obrigada. Obrigada pela participação de todos vocês também, viu? Foi um prazer dividir essa live com você também, Sá. Ai, obrigada. Obrigada mesmo, de coração, ó. Gratidão eterna. Eu que agradeço, todos nós da clínica que agradecemos, viu? Obrigada. Um abraço, gente. Uma ótima noite, viu? E até a terça que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.